Deus abençoe, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um programa Momento de Conversa. Desde já peço para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no nosso canal e continue acompanhando os nossos conteúdos aqui. Tá bom? Hoje nosso convidado, nosso precioso, amado irmão João Gabriel. Irmão João Gabriel, dá uma saudação para o nosso público. Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com o Mateuzinho e poder compartilhar o que Deus tem feito na minha e nas nossas vidas aqui para os irmãos. Para mim é um privilégio estar aqui. Peço que Deus abençoe cada um em suas casas, abençoe suas famílias. Que nós temos um bom momento aqui no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero já deixar um desafio para você que nos acompanha. Deixa aqui nos comentários o que você está achando desse novo formato, né? É um formato mais pessoal, voltado mais a uma comunicação sobre as nossas vidas, né? Como um testemunho, né? Uma parte mais pessoal, assim. O que você está achando? Você está gostando? Deixa aqui nos comentários, no chat ao vivo, ou nos comentários aqui abaixo do vídeo. Mas vamos lá. Bom, João Gabriel, hoje o irmão é nosso líder na parte dos músicos dos jovens, né? Quantos anos que o irmão está hoje? 18 anos. 18 anos, 18 anos. O irmão, assim como todos nós, né, que temos crescido, o irmão passou para a fase da famosa adolescência, né? Conte para nós um pouco como que tem sido, assim, como que foi esse desenrolar da vida do irmão. Adolescência, né? Eu acho que na vida do jovem cristão sempre é uma fase muito difícil, né? A gente vê que nós adolescentes, a gente passa pela escola, né? Ensino fundamental, ensino médio. Eu acho que na vida do jovem é um dos momentos mais complicados ali, porque a gente vê que os jovens que geralmente eles saem da comunhão, eles geralmente estão nessa fase, né, da adolescência, e é um momento muito difícil, que a gente fica confuso, né? E na minha vida, minha adolescência, meus pais são cristãos, né? Eu nasci já na igreja, já, mas isso não quer dizer que eu nasci cristão, né? Eu creio que todos nós temos que ter a nossa experiência com Deus. Não significa que se nós nascemos na igreja ou não, isso te garante alguma coisa, né? Exato. E na adolescência eu sempre tive cargo, eu comecei a tocar muito cedo, mas na escola sempre foram momentos difíceis, né? Com influências, tentações, assim, você quer participar das rodas de amizade, essas coisas. E principalmente no ensino médio, né, quando a gente está um pouquinho maior, né, o inimigo ele vem, ataca a gente com duras provas, assim, tentações, não só na parte carnal, mas você quer conversar, quer falar como eles falam. Acaba cativando aquela influência ali, né? Exato, exato. Você fica muito tempo, então é muito fácil, assim, de você querer fazer as mesmas coisas que eles fazem, né? Mas graças a Deus, Deus ele me guardou. Eu comecei a tocar muito cedo, como eu falei pro irmão, né? Eu comecei a tocar quase como criança, acho que 11, 12 anos eu já comecei a tocar o meu primeiro instrumento, adolescente já, né? Na orquestra. E isso foi algo que me ajudou muito na minha adolescência, a me aproximar mais da palavra, né? Claro que quando a gente começa a tocar, né, e a gente é pequeno, às vezes a gente não tem muito entendimento, né, das coisas. E às vezes eu vim assim mais para tocar e tudo mais, mas foi através disso que eu tive a minha experiência com Deus, através dessa responsabilidade. E graças a Deus, Deus ele me guardou durante a minha adolescência, o inimigo não derrubou, não fez nada, né? Passei pela escola, passei pelo ensino médio, ensino fundamental, bem, graças a Deus. Passamos por provas, né? Mas Deus me guardou. E se eu pudesse resumir assim, como foi a minha adolescência, foi um momento assim que eu busquei ter responsabilidades na igreja, né? E através dessas responsabilidades eu tive minha experiência pessoal com Deus. E isso me guardou em toda a minha adolescência. Tudo graças a Deus, né? Mas assim, o resumo da minha adolescência foi mais assim, provas a forma de vencer essas provas foi com a responsabilidade, né? Tendo responsabilidade na casa de Deus. E foi um pouco assim. Não, maravilha, rapaz, maravilha. Irmão João, o irmão começou a tocar muito cedo, assim, e quando que o irmão começou a sentir, assim, um desejo, como que foi essa parte, assim, do desenrolar do dom do irmão, né? Não tem abençoado tanto a gente aqui na igreja. Sim, eu sempre gostei, né, da música, na verdade, sim, dos instrumentos, né? Achava diferente.
quando era pequeno, eu via os irmãos tocar, assim, via com brilho nos olhos, né? Eu lembro que eu gostava muito do trombone. Era meu sonho tocar o trombone. É um instrumento de vara, né? E eu lembro que eu pegava essas malas, né? Que você levanta aquela partezinha assim, fazia de trombone. E eu sempre gostei. Quando acabava o culto, eu ficava ali olhando os irmãos tocar até o final. Isso foi despertando uma chama no meu coração, né? E com 11, 12 anos eu comecei a tocar flauta, foi meu primeiro instrumento na orquestra. O irmão Pedrinho, na época, começou um projeto da orquestra. E eu lembro que todos os jovens que quiseram tocar, entraram e tudo mais. Eu também senti, né? Sim, todo animado, empolgado para entrar, comecei tocando a flauta, né? E passou um tempo, assim, mais ou menos um ano, eu despertei pro violino, né? Eu vi um instrumento diferente e tudo mais. Ah, comecei a gostar do violino e comecei a aprender. E aí, desde lá, assim, eu não parei mais de tocar, né? Comecei a tocar nos cultos, tocar mais oficialmente nos cultos, né? E desde lá até hoje é o que eu faço, né? É o meu dom, meu ministério. E foi assim que eu conheci, que eu comecei a tocar, foi vendo os irmãos tocando, né? Ficando até o final dos cultos ali, esperando. Eu lembro que tinha um irmão que tocava trompete, o irmão Agil, na época. E aí, quando acabava o culto, eu subia lá e ficava sentado lá dele na cadeira, assim, né? E desde lá eu creio que Deus já estava me comissionando, né, para minha posição. Mas foi assim, foi dessa forma que eu comecei a ser despertado, né, para esse ministério da música. Amém, rapaz, maravilhoso. É como que Deus já Sim, vinha desde cedo, já te aprimorando, né? sim. Colocando aquela chama ardente, né? E hoje, por curiosidade, assim, quantos instrumentos o irmão, assim, tem a habilidade, assim, de tocar? Não, eu toco dois instrumentos, né, que são mais regulares, assim, que eu toco mais, que é o violino e o violão. Aí eu toco violino e violão. Eu sei alguns, né? Mas assim, só aquele básico, assim, aquela curiosidade que você faz menos que um arroz e feijão, né? Só uma rapinha mesmo, né? Eu conheço um pouquinho do baixo, né? Conheço pouquíssimo do teclado. Estudei alguns instrumentos de sopro, como o trombone, o bombardino. A bateria, assim, bateria é só aquele arrozinho e feijão assim mesmo. Mas em termos de instrumento de cordas, assim, eu conheço uma grande maioria, não que eu, né, saiba tocar bem, mas sim que eu conheço uma boa parte deles, mas que eu toco Você mesmo, domina mesmo? sim, que eu tenho um conhecimento maior, é no violino e o violão. Violino. Violino se tornou seu sobrenome, né, rapaz? João do violino, né? O João do violino. João do Violino, é que nem aquela João do história violino. dos produtos, né? Quando algo fica muito bom, chega toma o nome original, né? Você vê o Exato, cotonete, exato, band-aid ou violino. Irmão João do exato. Violino. Não, às vezes os irmãos vão salvar meu nome, Meu né? contato. Só João Violino. João Rapaz, Violino, eu João não vou mentir Violino. não. Seu nome lá tá João do Violino. Não, Mas bacana, rapaz. E você vê que o irmão Brian diz, né? Que cada dom encontra o seu devido lugar, sim, né? sim, sim. E o dom, assim, ele, como o irmão disse, né, foi até uma coisa que o irmão Jonas tinha comentado com a gente também, quando ele estava falando a respeito de como Deus foi ajudando ele também na sua vida, né? Ele disse que trabalhar para Deus, né, foi o que o sustentou, né? E, Sim, no caso, sim. você falando isso aí também, é a mesma linha. Você vê que Deus, ele não muda a maneira que ele trabalha. Deus, Exato. ele continua. O irmão Bruno chega a dizer assim, né? Que Deus, ele se apresenta, né? Ele se revela, né? Àqueles que se mostram interessados, Sim, né? é verdade. Então, como que é maravilhoso, né? Você vê que todos nós passamos por tantas batalhas, tantas lutas, né? E Deus, ele vem nos sustentando através às vezes, a gente doar um tempo para prestar um serviço, né? Mesmo que às vezes a gente não tenha tanto conhecimento, né? Que eu creio que o irmão, quando começou, também não conhecia, não dominava o violino, né? Mas o que você tinha ali, você dava e Deus foi sustentando, né? Sim, E da sim. parte profissional, irmão João, como que tem sido essa parte da vida do irmão? Que é uma parte, querendo ou não, né? Para nós que ainda vivemos nessa terra, uma parte que tem uma parte essencial, né? Como que tá a vida do irmão nessa parte? O irmão é professor de música, né? Sim, Comente um sim. pouco para nós. Profissionalmente, eu atuo como professor de música, né? Numa academia de música aqui em Campo Grande, Academia de Música Nilo Cunha. Eu dou algumas aulas particulares
E eu sou contratado da Orquestra Municipal, assim, lá não tem um número suficiente para uma orquestra, então eles contratam pessoas. E eu sou um contratado de lá, sempre tem evento, eu toco lá. E na minha vida profissional hoje, até hoje, né, nesse exato momento que a gente está falando, eu trabalho somente com música. Ah, e até como nós estamos aqui num programa assim, visando o lado espiritual, né, que é o mais importante, eu queria dar um testemunho de como começou, né, esse meu trabalho, porque faz mais ou menos em média uns 3, 4 anos que eu estou trabalhando com música. Eu comecei muito cedo, né, dando aula na igreja, dando aula, sem ganhar nada, dando aula por amor mesmo à obra. Às vezes não tinha tanto conhecimento, mas sim, o que a gente sabia, eu lembro que Mon Eliu, que foi um irmão, um grande amigo meu até hoje, né, quase como um pai para mim, ele me chamou, né, para fazer esses trabalhos. Eu não sabia muito, comecei trabalhando assim, né, vindo da aula e tudo mais. E sempre assim viajando para algumas cidades aqui próximo, né, que tem projetos de músicas da igreja também. E foi tudo sobrenatural, que o meu trabalho como professor de música e tocando também na orquestra, que era um sonho meu desde criança, assim, a partir do momento, na verdade, que comecei a tocar, foi um sonho, né? Acho que para todo mundo. Eu nunca procurei trabalho, assim, essas coisas, nunca fui atrás, chegar assim, falar, não, deixa eu tocar e tudo mais. E meu testemunho é que sempre desde pequeno, graças a Deus, e também meus pais, eles me apoiaram muito, sempre. Meu pai, ele se desdobrou para me trazer para a igreja. Às vezes eu não entendia muito bem, né? Ele chegava em casa, hoje em dia eu entendo, às vezes ele tinha R$ 20, mas ele pegava esses R$ 20, colocava gasolina e me trazia para a igreja para ensaiar e tudo mais. E Deus foi fazendo as coisas assim, automático. Eu lembro que eu comecei a tocar na orquestra assim, o professor estava me dando aula, ele falou, ó, vou te mandar 4 partituras aqui, você vai estudar, você vai tocar com a gente na orquestra. E foi assim, só foi acontecendo, sabe? E através disso toquei na orquestra, aí depois o rapaz me ligou e falou, ó, eu quero... o Caio, ele te indicou aqui, que é meu professor de violino, né? Pra dar aula e tudo mais. E eu queria que você viesse aqui pra gente se conhecer né, a gente tá conversando pra você dar aula de violino. E logo eu já comecei a dar aula de violino, sabe? E eu creio assim, piamente, que tudo isso aconteceu graças a Deus. Eu sempre vim, eu acho que nós jovens, principalmente nós que estamos assistindo aqui, né, que somos jovens, acho que nós temos que priorizar, sem sombra de dúvidas, as coisas de Deus. A gente sempre tem que ter como primeiro plano, sem, como é que eu poderia dizer assim, sem você vir querendo receber algo em troca, sabe? Mas de coração, Interesse, né? isso, Interesse. mas vindo de coração mesmo, sabe? Fazer as coisas de Deus, aproveitar que nós somos jovens e querendo ou não, nós não temos tanta responsabilidade quanto adulto, né? Que trabalha, que vai, faz isso, faz aquilo, tem família. Acho que nós sempre temos que priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar, que Deus ele vai colocando as coisas no seu lugar. Hoje em dia, não para me gloriar, isso foi tudo graças a Deus, porque eu acredito que nem habilidade, nem nada eu tenho para isso, mas Deus ele foi colocando essas coisas no lugar, sabe? Foi acontecendo, só foi acontecendo. Nunca eu precisei falar, não, vou deixar de vir no culto, vou deixar de fazer isso daqui, não, vou parar de dar as aulas na igreja, eu vou parar de tocar, porque eu tenho coisa lá na orquestra, porque eu tenho coisa nisso. Não, graças a Deus, Deus foi encaixando todas as coisas assim, sabe? Eu acho que nós jovens temos que ter isso dentro do nosso coração, sabe? Vamos priorizar as coisas de Deus, colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar que as coisas vão acontecendo. Bom, Deus vai colocando as coisas no lugar. E meu testemunho profissional é esse, sabe? Deus foi encaixando as coisas assim, perfeito. Nunca fui atrás de nada, sabe? Ficar ligando e tal. Não, Deus foi só colocando as coisas assim no lugar. E esse é o meu testemunho. Até hoje eu trabalho com música, né? E Deus tem abençoado esse meu lado profissional. Amém, rapaz. Também você vê que Deus ele permanece o mesmo, né? Sim, Ele, quando a Escritura diz, primeiro é o reino de Deus e sua justiça, né? sim, E todas as coisas serão acrescentadas. exato. Então, o testemunho do irmão é um testemunho escriturístico. Né? Mostra como que Deus ele trabalha com o seu povo, né? Sim, Às vezes a gente exatamente. pensa assim,
eu vou às vezes ter uma responsabilidade na igreja, né? Humanamente a gente pensa, não, eu vou deixar um pouquinho de lado para me dedicar, às vezes para mim ganhar um cargo melhor, Sim. ou para mim arrumar uma profissão melhor, ou algo desse tipo, né? Mas como o irmão disse, o caminho é o contrário, né? Exato. Nós caminhamos na contramão do que o mundo diz, do que o mundo científico diz, né? Enquanto eles dizem assim, eu não vou me afastar mais para me aproximar de outras coisas, né? O nosso é se aproximando mais daquele que abre todas as bênçãos, né? Perfeito. Que abre todas as portas. Isso é Exato. maravilhoso, meu irmão. É um testemunho Deus é o mesmo ontem, escriturístico. hoje, eternamente, Exatamente. né? Exatamente. O irmão hoje está com 18 anos, né? O irmão pensa em servir o quartel? Já se alistou? Já foi dispensado? Como foi? Não, me alistei e pensar assim, é o que eu, na verdade, eu tô orando, assim, entreguei nas mãos de Deus essa parte aí, mas eu me alistei, né, e no meio do ano, não sei como é que vai ser, mas eu ainda tô naquele impasse, assim, não sei se vou, não sei se não vou, depende mais deles, né, mas... Depende do que eles vão dizer. Se eles dizer sim, você tem que dizer sim. Mas tá assim, essa parte profissional do quartel, assim. Bacana. Você que é um rapazinho ainda jovem, né, mas já tantas coisas, né, que Deus tem abençoado o irmão. E eu sei que assim como eu, como outros jovens, né, você tem passado assim por provas, nós estamos em um Éden satânico, né? Nós estamos em um tempo tão terrível, né? Um tempo onde as pessoas elas estão sendo enganadas de todas as maneiras, né? Em todos os âmbitos da vida. E graças a Deus, Deus tem nos livrado do engano. Amém. Irmão, conta para nós assim, em pequenas palavras, até deixa um conselho aí para o nosso público que é jovem, né? Sim. Embora outros irmãos nos acompanhem, e é maravilhosa a sua audiência aqui, mas o nosso público é mais voltado para o jovem, nossos trabalhos, né? Embora nós abrangamos toda a noiva, né? Nós somos parte da noiva. Conta para nós como que o irmão tem vencido, né? Embora o irmão já disse um pouco, mas como que o irmão tem vencido nessa era. Mas um conselho que o irmão deixa para os jovens, né? Que às vezes quem está assistindo está passando às vezes, por uma prova semelhante, ou por situações semelhantes que já passou na vida do irmão. Um conselho que eu poderia dar para os jovens, e para os mais jovens ainda também, né, as crianças, e também para os pais que estão assistindo, sempre procure fazer algo na casa de Deus. Sempre procure. Eu acho que você tem que procurar a fazer algo para Deus desde cedo, né? Eu acho que todo mundo tem aquele sonho de ir para filmagem. Eu, quando eu era pequeno, também queria ir para filmagem, né? Via. Faça isso. Se você tem esse chamado, faça isso. Sempre procure ter uma ocupação na casa de Deus. É claro que eu quero que os irmãos entendam, né, que não fazer, vir para a igreja para fazer somente isso, né, mas crianças, os pais, né, que têm filhos pequenos, coloquem-os desde cedo para fazer trabalhos na casa de Deus, porque foi através disso. Né, eu vinha para a igreja assim, eu vou tocar, vinha para tocar quando era pequeno, eu vinha para tocar e tudo mais, e eu tinha um cargo na orquestra, e o irmão Pedrinho, eu lembro que na época ele falava, se vocês fazerem isso, a gente ficar sabendo, a gente vai cortar vocês e tudo mais. E essas coisas, desde pequeno, embora eu não tinha tanto entendimento ainda, né, das coisas, mas desde pequeno foram coisas que me blindaram. Principalmente quando o Mateuzinho perguntou como é que foi minha juventude, né, minha adolescência. Na escola eu pensava 2, 3, 4 vezes antes de fazer algo, porque eu tinha um trabalho na casa de Deus, eu tinha uma responsabilidade. Um amiguinho falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, até coisas assim, vamos pegar dinheiro na carteira da sua mãe, sabe? Eu pensava 2, 3, 4 vezes antes de fazer isso, porque eu tinha uma responsabilidade. Eu também sabia que aquilo era errado. Mas outras coisas, né? Outras coisas que a gente pensa não ser tão gritante, né? Sim. Mas quando a gente tem um cargo e aquela responsabilidade desde cedo, aquilo vai pesar dentro do coração. Mesmo sendo pequeno. Pensar, não, eu toco. Não, eu filmo. Não, eu trabalho no som. E se eu fazer isso, o irmão vai ficar sabendo, eu vou tirar. E é claro que nós não podemos tocar só por isso, né? Falar tocar ou fazer algum trabalho só por fazer, né? Não, vou vir pra igreja só pra filmar, não. A gente tem que buscar vir pra igreja para ser cristão, para ser mais cristão. Se envolver nas coisas de Deus, né? Se envolver nas coisas de Deus. Exato. Mas foi através disso, mesmo sem ter entendimento e vindo às vezes só para tocar, mas foi através disso que eu comecei a ter minhas experiências com Deus. Foi através disso, foi através de vindo, tocando, assistindo os cultos, que eu comecei a entender, que eu comecei a
a me aproximar de jovens que tinham mais do Espírito Santo, e eu acho que isso é muito importante, jovens. Se aproximem com jovens cheios do Espírito Santo. Comecei a me aproximar de jovens como o irmão Mateus, o Jonatas, o irmão Lucas. E através destes jovens, é claro, a gente conversa, quando a gente está no carro, conversa sobre coisas da palavra e tudo mais, você vai entendendo, você vai andando. E o irmão Brana fala, né? Eu ande com a média das 5 pessoas que você anda. Se torna, né? Exato. Se torna. E foi através disso, dessas responsabilidades, que eu tive a minha experiência pessoal com a palavra. Claro que foi um tempo depois, mas se eu não tivesse tido essa responsabilidade no começo, né, tivesse tido esse cargo, tivesse tocando, talvez eu não estaria aqui hoje dando meu testemunho para os irmãos. E foi através do meu cargo, do meu dom, que eu tive minha experiência com Deus, né? E isso é muito sobrenatural, né? Porque a juventude é difícil, né? Principalmente na era que nós estamos vivendo, né? O jeito que a tecnologia está, as coisas rápidas, o jeito que a informação vem pra gente. E é muito fácil as pessoas serem enganadas hoje, até mesmo um jovem, né? E eu acho que essas coisas, essas pequenas coisas blindam a gente, sabe? Quando os pais, eles se empenham nos filhos, falam, não, vou trazer, eu vou levar. Eu creio que o irmão ou a irmã que tá vendo esse programa, eu quero deixar essa mensagem, porque talvez se meus pais não tivessem tido tanto empenho, talvez eu não estaria aqui também hoje. Mas eles se empenharam e foram através desses pequenos empenhos, mesmo que aquela coisa, né, investimento a longo prazo, foi através disso que eu tive a minha experiência com Deus. Porque nós temos que ter nossa experiência com Deus, né? Nós temos que buscar mais da palavra. E foi através disso que eu entendi que eu não estou aqui só para tocar. Meu dom não vale de nada se o Espírito Santo não me tomar. É apenas uma mecânica. É um robô tocando. E foi através disso que eu entendi, não, eu preciso mais do Espírito Santo. Porque eu não estou aqui só para tocar. Pessoas têm que ser curadas. Pessoas têm que ser libertas. E eu não consigo fazer isso, senão o Espírito Santo. Então foi através dessas coisas que eu tive a minha verdadeira experiência com Deus. Que eu recebi o Espírito Santo. E o meu conselho é esse, jovens. Sempre procurem ter ocupações na casa de Deus. Embora sejam investimentos a longos prazos, mas Deus ele honra isso. Ele vai honrar. Ele vai te encher com o Espírito Santo quando você faz aquilo com sinceridade. Então esse é meu conselho para os jovens e para os jovens que já têm cargo. Eu queria deixar 3 conselhos. Sim. 3 conselhos que eu acho que isso é muito importante para nós jovens. E nós estamos numa era assim que os jovens eles estão se esfriando, né? E às vezes nós chegamos a um ponto que a gente se vê frio e não sabe por quê. Mas eu queria deixar 3 conselhos para nós jovens, que são esses. Ore todos os dias. Né? Isso daí eu ouvi do pastor Júlio César, não é nada meu. E foi conselhos que eu tomei para mim. E eu realmente vi que Deus tem mudado a minha vida com essas coisas. Ore todos os dias. Nós jovens, eu acho que mesmo que nós não tenhamos cargos ou temos, isso nós temos que fazer todos os dias. Ore todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. E leia a mensagem todos os dias. Eu acho que na juventude nós temos que fazer isso constantemente, porque isso nos blinda. Isso nos blinda a era que nós estamos vivendo para os jovens, né? Como a gente já falou bastante agora no programa. Mas é sempre bom lembrar, a era que nós estamos vendo é muito perigosa. Sim. Às vezes a gente se encontra num estado e fala, meu Deus, eu tô tão frio. Mas será que a gente tem feito essas 3 coisas? A gente tem orado todos os dias? Como o Bruno fala, né? Um verdadeiro cristão, ele ora todos os dias. Ele lê a Bíblia todos os dias. Nós temos que ler a mensagem todos os dias. Se eu pudesse deixar um conselho, o conselho que o irmão João nesse programa assim deixou, e eu queria que os irmãos absorvessem, que se os irmãos escutassem isso e fizessem isso, eu já estaria muito satisfeito, muito feliz. Seria esse. Lê a Bíblia todos os dias, ore todos os dias e lê a mensagem todos os dias. Eu acho que, jovem, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Esse que seria o meu conselho para os jovens, se eu pudesse. Amém, irmão. Amém. E é pura verdade, né, rapaz? O irmão Bruno fala, né, do fio, pega uma mensagem, né? O fio do homem que pensa, né? Sim. Que é a palavra, né? Nós temos a Exatamente. palavra diariamente.
né? E é aquele sonho, né, do índio lá, né? Dos dois cães. Sim, Se exatamente. você não está lendo a Bíblia todo dia, se você não está orando todo dia, se você não está lendo a mensagem todos os dias, né, que conecta com a Bíblia, qual conto está me alimentando então? Exatamente. Um outro está sendo Exatamente. alimentado. Sim, perfeito. E é exatamente, essa é uma fase, não só a fase, né? O tempo que estamos vivendo. De Exatamente. crianças a fase adulto, idosos, é um tempo muito tenebroso, É verdade. né, irmão João? É verdade. É um tempo assim que é só o Espírito Santo Sim, para nos libertar, nos selar e nos guardar nesse é tempo. verdade. É verdade. Isso que o irmão falou é a pura verdade. Até dentro do conselho que o irmão disse algo interessante que eu achei interessante. Que foi o que eu fiz também, num certo tempo da minha vida, que é você se juntar, né? Você se juntar com aqueles que você olha e fala, poxa, irmão ali. Não que a gente menospreze Sim, sim. ou faz juízo de valor de nenhum irmão, de maneira nenhuma. Mas você olha assim, você fala qual que é dos irmãos ali. Eu vejo que aquele irmão fulano, ele é um irmão espiritual. Sim, Ele é um irmão que eu vejo que ele é apegado com as coisas de Deus. sim. Eu vou me apegar com esse irmão. Eu tomei isso pra mim na Exatamente. época, né? Teve um período, né? Eu tinha recém entrado, né? Não nasci na mensagem. E que eu olhava alguns irmãos assim, eu falava, fazendo aquele irmão ali, aquele irmão espiritual. Não que eu olhava pros outros, não era especial, não quero Não, que você sim, entenda errado. sim, sim. Então a gente tem essa concepção. Então quando a gente se une, a gente fica mais forte. Exatamente. É que nem a gente vê, né? É muito fácil. Anda um mês só com o jovem do mundo, no meio da igreja. Anda um mês só com o jovem do mundo. Vender um mês, uma semana. Uma semana. Uma semana direto. Anda com ele pra você ver se eles não te puxam. Puxa. A influência é muito forte. Às vezes você continua vindo na igreja, mas aí vem alguma coisa, poxa, mas aquele falando um negócio lá e você cria um complexo, Mas agora se você anda com jovens cheios do Espírito Santo, com irmãos também cheios do Espírito Santo, aquilo também vai te puxar. O Espírito Santo vai te puxar também. E isso é crucial na era que nós estamos vivendo. Se aproximar como o Mateuzinho falou, se aproximar com pessoas que te levam, né, para o alto da montanha, né? Isso é perfeito. Acho que nós jovens temos que carregar isso com a gente, porque o rápido tá às portas, mano. Sim. O que a gente quer com a amizade do mundo? O que a gente quer com as coisas do mundo? O rápido tá aí. A gente tem coisa muito melhor. Coisas anos-luz melhor. Então, vale a pena. Vale a pena. Quando a gente vai lá na eternidade, a gente vai olhar para essas coisas e vai falar, vale a pena. Valeu a pena. Valeu a pena esse sacrifício. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque que nem a gente estava conversando, né? As tentações não são apenas carnais, né? São, poxa, eu tô aqui, mas tô na escola aqui, tem aquela roda de amigos ali, eu queria ir, né? Ou às vezes você tá no celular e vê um fulano tal, fala, não, deixa eu mandar uma mensagem, tá jogando ali, não, vou mandar uma mensagem. Ou queria ser mais popular, queria estar mais envolvido. Exato, né? Ou às vezes quando a gente acorda e em vez de ler, em vez de orar e agradecer a Deus pela vida que Ele deu pra gente, falar, não, vamos jogar um joguinho ali, já acorda já no celular já fazendo aquilo, sabe? Essas coisas são em vão, essas coisas só estão te afastando mais de Deus. Só afasta a gente mais de Deus. Eu digo por experiências próprias, vezes que eu tava numa constância de lendo a mensagem, só foi daquela vacilada, né? Não, deixa eu jogar um pouco aqui, deixa eu fazer uma coisa pouco aí. Tirar o foco um pouquinho, né? Um pouquinho, esse pouquinho vai se tornando um monte. Aí daqui a pouco você não tá mais lendo, daqui a pouco você não tá... Essa é a pura verdade. Então nós jovens temos que fazer esse sacrifício, né? Embora tenha tantas tentações, mas se aproximar mais de Deus, se aproximar mais das coisas de Deus. Que Deus ele honra todas as coisas, né? Acho que na juventude a gente tem aquele sonho, né? Chegando perto dos 18 anos, não, eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, ter aquilo. Se aproxime de Deus. Deus ele coloca as coisas todas no lugar correto. Deus ele sabe todas as coisas. Ele não mandou a gente pra terra assim como algo, não sei o que vai acontecer com eles. Deixar ele vagando. Deixar ele vagando, né? Vamos ver o que acontece, né? Que nem o mundo fala, né? Deixa o vento levar. Não, Deus ele sabia de todas as coisas desde antes da fundação do mundo. Nós sabemos já como é que vai ser o fim. Ele é aquele que sabe do fim antes do começo, né? Nós sabemos, nós vamos para a eternidade, nós somos eleitos. Então nós vamos sacrificar um pouco mais, buscar um pouco mais a palavra, né? Porque esse mundo não é nosso. Exatamente. A gente tem que entender que esse mundo não é nosso. Nós não somos seres terrestres, nós somos seres sobrenaturais. Que nem um pastor uma vez ele usou aquela expressão, nós não somos seres naturais tentando viver uma vida sobrenatural. Nós somos seres sobrenaturais
que tentam viver uma vida natural aqui nessa terra. Nós não podemos inverter esses valores, né? Tentar viver uma vida... Não, nós somos seres sobrenaturais. Se aproxime mais da palavra, né? Um fundo clama outro fundo. Exatamente. E eu creio que nós jovens temos que fazer isso. Se aproximar mais das coisas de Deus. Se aproximar mesmo. Buscar mesmo que com fraquezas, mesmo que com as procrastinações e as preguiças, nós temos que passar por cima dessas tentações, né? Aquela tentação de, um ensaio 8 horas. Ah, não vou tocar não, porque eu gosto de dormir domingo até meio-dia. Não, não, jovem. Faça esses sacrifícios, que Deus ele honra. Ele coloca todas as coisas no lugares. Talvez no futuro, quando a gente tiver família, nós vamos olhar para esses sacrifícios e vamos falar, não, valeu a pena. Valeu a pena. Nós temos famílias abençoadas, foi por frutos desses pequenos sacrifícios. Você vê, né, que Deus, ele não fica devendo nada a ninguém, Não, né? não. Isso aí. E se a gente for olhar para um âmbito mais profundo, a gente vê que a gente tá devendo muito para Deus. Exato. Já falar, rapaz, Exato. eu vou lá porque eu tô devendo muito para Deus. Por mais que eu faça, eu não vou pagar a dívida, mas eu amenizo. Dou uma amenizada. É verdade. Dou uma amortizada nessa dívida, né? Mas é isso aí, exatamente isso aí, meu irmão. Foi maravilhoso ter o irmão aqui. Amém. Uma conversa assim, que pra mim me enriqueceu muito, né? Pra você, se te enriqueceu aí, deixa o seu like, né? Compartilhe para alguém ser abençoado também. Deixe o seu comentário aqui, tá bom? Que Deus abençoe você. Quero agradecer aqui, né, primeiramente ao irmão João, que está conosco aqui, dividindo um pouco do seu testemunho, da sua vida. Também aos nossos irmãos que estão aqui na parte dos bastidores, né? O irmão Samuel, o irmão Felipe, tem o irmão Douglas também que está nos ajudando. E a você também que nos acompanhou até agora, que esteve aqui com a sua preciosa audiência, né? Pelo qual tudo isso aqui é por causa da sua audiência, né? É para que Deus, de alguma maneira, através de nós, possa te abençoar, né? A gente vê assim que nós somos cristãos, nós somos homens de batalha que todos nós temos lutas, né, irmão João? Sim. Todos nós passamos lutas, provas, né? E Deus tem nos feito vencer, assim como Amém. Deus tem feito você também vencer. Amém. Então Deus abençoe você, o seu lar aí, e que você nos acompanhe nos próximos programas, tá bom? Deus abençoe. Shalom. Shalom.